Dom Pedro II foi um bom rei, a segunda maior e mais forte marinha do planeta. Você acha que o Lula, que o Bolsonaro, que qualquer outro líder de estado desses últimos 30 anos faria isso? Por que com 14 anos Dom Pedro II governou o Brasil Império, hein, Lula? Eu sou o Pano Caolho e essa é uma história interessante. Primeiro, vamos começar com o básico. Na época, haviam duas ideologias supremas, ideologias que governavam o Brasil e que tinham um conflito grande, os liberais e os conservadores. Esses dois grupos governavam o que na época era uma regência, um império sem imperador. Que paradoxo. E assim, analisando a história do Império Brasileiro da época regencial, o poder estava se fragmentando, pois como não havia um rei com o poder moderador, era como se o poder fosse separado em cada partido da época, então não tinha um grupo ou pessoa como Lula com o poder realmente grande. Mas aí é que está a questão. Os liberais aqui do Brasil Império estavam com um plano em mente. Mas antes de eu contar, se inscreva aqui no canal. Eu estou trazendo conhecimentos inéditos aqui para o YouTube. Você não pode perder. Se inscreva. O plano deles era nomear até então o Dom Pedro II como rei com 14 anos, para assim centralizar o poder em sua mão, na mão de Dom Pedro II. E claro, os liberais iam fazer um tipo de amizade com ele, para poder ficar apenas com o Dom Pedro e nos liberais, né, Lula? Mas o que aconteceu com os liberais? Eles conseguiram o que queriam? Dom Pedro II foi um bom rei? Como funcionava o governo do Brasil nessa tal de regência sem um rei? Por que com 14 anos Dom Pedro II governou o Brasil Império? Vamos responder essas e mais perguntas agora. Bem, os liberais nessa tentativa de transformar Dom Pedro em rei do Brasil funcionou. Ele virou rei aos 14 anos, mas seus planos foram por água abaixo, pois eles venceram as eleições da Câmara de 1842, mas os conservadores alegaram que tudo isso foi uma grande fraude, e eles simplesmente foram substituídos por conservadores, acontecendo algumas revoltas de liberais em São Paulo e em Pernambuco, mas logo foram asfixiados pelos conservadores aqui do Brasil. Mesmo assim, esse foi um fim temporário aos liberais. Depois, na República, eles voltam, piores do que nunca. Como funcionava essa tal de regência aqui no Brasil? Até então, o Brasil era governado por pessoas extremamente ricas na ausência de Dom Pedro II, mas é sério, eles eram muito ricos mesmo. Para participar você tinha que ter uma renda superior a 200 mil réis, e mesmo que eles tivessem ideologias distintas, eles eram todos ricos, não mudava muita coisa. Mas daí, né, como eu disse, eles se separaram em conservadores e liberais. Ah sim, curiosidade, eles derrubavam motins, bordéis e afins, mas eles alegavam que isso era feito para a paz e prosperidade do Império do Brasil, ou eles só odiavam o pobre mesmo. Um de seus objetivos era que a capital do Império Brasileiro não fosse no Rio de Janeiro, mas sim em uma parte independente ou em um estado neutro, o que temos hoje, suspeito eu. Mas assim, indo para o que realmente importa, o Dom Pedro II foi um bom rei? Antes de eu te contar, se inscreva aqui, assim você verá mais vídeos meus. Você chegou até aqui e não é inscrito? Se inscreva agora para você não perder nenhum conteúdo inédito sobre o Brasil. Voltando, eu acho, aliás, não só eu, que sim, ele foi um bom rei, lutando para a abolição da escravidão desde 1848. E antes que tu venha falar, sim, eu sei que a Inglaterra pressionou a abolição da escravidão e o Brasil foi meio que obrigado a abolir ela, mas isso não quer dizer que o Dom Pedro não estava tentando por causa de sua ética e sua moral. Eu não acredito que Dom Pedro II era um branco mimado babaca. Pô, ele não era um liberal de merda que governava o Brasil, ele era um rei preocupado com a nação. Ele batia de frente com a marinha dos outros países, batia de frente com os Estados Unidos. Ele fez o Brasil sentir o gostinho da prosperidade, a segunda maior e mais forte marinha do planeta, que aliás, se nós hoje temos uma marinha boa, nós devemos agradecer aos seus indícios, sem contar que as suas últimas palavras em vida foram: Deus que me conceda esses últimos desejos, paz e prosperidade para o Brasil. Pelo menos é o que contam. Você acha que o Lula, que o Bolsonaro, que qualquer outro líder de estado desses últimos 30 anos faria isso? Claro que não. O Lula ia falar: os 200 bilhão de real tô atolado no meu rego. Então todos os brasileiros desejam a paz e prosperidade ao Brasil. Gostei desse vídeo e espero que isso tenha esclarecido o porquê com 14 anos Dom Pedro II governou o Brasil Império. Então, para você saber de um monte de coisas inéditas que poucas pessoas veem, se inscreva aqui. Aqui eu falo de coisas que poucas pessoas sabem sobre o Brasil, sem contar que isso me ajuda. Também dê um like aqui, meu, para você salvar o vídeo em uma de suas playlists. Sim, o like faz isso. Caso você esqueça de alguma coisa, reveja ele aqui. E veja essa playlist aqui, como você paga metade do seu salário sem perceber para o governo. Você está sendo enganado. Tchau.